mais um Golcast. É um prazer receber aqui o pré-candidato Gustavo Mendanha, esse homem aí que está bombando na internet, todo dia é líder de audiência e é uma honra para a gente receber você aqui no Golcast, que é um convidado muito ilustre. Obrigado pela presença. E hoje eu estou aqui com esse irmão, está aqui comigo meu amigo Vitor Hugo. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo na paz. Nos encontramos ontem, né, num Olha prédio comercial. Olha que Começamos a bater providência papo, de Deus. De política, como sempre. E hoje eu fui chamado aqui, nós saímos lá de Aparecida correndo, viemos. E você nem se fala, nós já estamos aí tem um tempo, né? Então, estamos na luta. Estamos entre amigos e isso vai tornar muito leve aqui o nosso bate-papo. Gustavo, primeiro agradecer você e faça suas apresentações. Olha, privilégio poder estar aqui, João, Vitor, poder pela primeira vez estar aqui no Golcast. Eu gosto desse ambiente, eu acho que é um ambiente muito democrático. Acredito que as mídias tradicionais são importantes, enfim, mas isso é um mecanismo que foi criado aí, enfim, recentemente, que permite, né, a todos poder passar informação, enfim, criar conteúdo. E como eu sou apaixonado por liberdade, estou muito feliz de poder estar aqui participando de mais um podcast. Obrigado. Sem política, João. Vamos falar de política, não? Não, nós vamos falar só de coisa boa. Só de coisa boa. Ah, não, então vai falar de política. Não tem jeito, Nós vamos acabar indo bem aí. Vamos começar do princípio? Como é que tá a rotina, meu irmão? Como é que tá a correria? Acordando 4 horas da manhã, dormindo meia-noite e meia? Dormindo muito pouco, dormindo sempre tarde, né? Acordando muito cedo. Nesse momento ainda, vou dizer que a gente está finalizando, né, toda construção, né, da campanha agora nos próximos dias. Semana passada fechei para a gente poder finalizar a chapa majoritária, enfim, finalizar de alguma forma também a proporcional, até porque tínhamos alguns militares que poderiam e vieram para o partido. Nesse momento agora a gente realmente... Quem foram esses, os militares? Que isso, Vitor? É você. É você. É o próprio Gustavo, reconhecer a própria voz, né? Abrir aqui, fala, meu povo. Foi a live de ontem. A live de ontem. Nós tivemos a vinda do Sargento Bueno. O Patriota. Pro Patriota. Sargento Bueno, que é lá de Formosa. Aliás, ele foi pro Agir, né? Mas dentro de um partido. Do grupo ali, né? Dentro de um partido, está junto conosco. Se falar de verdade, que se eu me recordo, é o Sargento Bueno, né? Tínhamos mais 2 candidatos, uma candidata que a gente estava conversando, acabou vindo um para o Agir. Sim, sim. Gustavo, só puxando aqui uma pergunta. Dentro de casa, eu passo por isso, por essa dificuldade. Vou pegar uma dica com você, que na verdade você já está na vida pública. Já até sei o que você vai falar. Tem um tempo. Como é que sua mulher aguenta? Porque assim, a Mayara, ela também está na vida pública. Ela é uma parceira sua, uma companheira, e ela também... É a metade de tudo que nós exatamente, vivemos. E ela também engaja pessoas. Isso Sim. é importante, o universo feminino, né? As pessoas estão a seguindo ali sempre, falando, nossa, que sabedoria, que mãe, né? Que gestora pública, que esposa. Mas lá atrás, vamos lá atrás, lá no começo. Teve esse discernimento? Você teve que trabalhar isso já é dela? Teve um momento que falou, pô, Gustavo, cadê você aqui em casa, com a gente, com o Emanuel? A verdade é o seguinte, eu casei com a Mayara em 2007 e me candidatei a primeira vez em 2008. Então tinha um pouco mais de... um ano de casado ali. Pelo menos de um ano. A verdade é que eu casei dia 17 de novembro. Se você for perceber, a eleição ela acontece já, enfim... No início do ano ali que você começa para vereador, né? Para prefeito, campanha um pouco mais distante. Na verdade nunca para, né? Sempre tem as articulações. Sim. Então assim, nas minhas 2 primeiras eleições que foram eleições de vereador, a Mayara não participou. Então assim, foi uma reunião ou outra, enfim, mas ela não participou. Na minha primeira eleição ela era muito jovem, e eu também, na verdade, sabia nem o que queria. Na minha segunda eleição, a Mayara estava gestante, salvo engano, da Luísa. Bom, na primeira do Azaf, eu acho, na segunda da Luísa. Eu acho que eu sempre fiz filho aí nas eleições. Na época. Já nasceu no clima. Então, assim, a Mayara, nessas 2 eleições, ela realmente ela não participou. Rapaz, para dizer a verdade, na segunda, acho que na primeira que ela estava grávida. O Azaf nasceu em 2009. Portanto, nas eleições ela estava grávida na primeira. Na segunda, se eu me recordo bem, acho que ela não estava. A Luísa já nasceu em 2012. Então eu já era... Vereador por Aparecida. Já era vereador e estava trabalhando a eleição de prefeito. Mas a Mayara, sim, ela não se interessava muito por política. Ela Na trabalha candidatura... com o quê?
A Maiara é formada em hotelaria. Hotelaria. A gente tinha um comércio, que aliás eu tenho hoje um comércio, mas um pedacinho, que minha irmã toma conta, minha mãe, enfim. A gente é do ramo lojista de calçados. Vou falar sobre o DIFAL? É por isso que eu chamei o homem. Aí porque o eu homem aí, agora E- você deu a deixa, agora ele quer falar de FAO. Não, prometeram não falar de política. Né? Mas a Maiara, enfim, ela trabalhava no comércio. E quando veio a eleição de prefeito, a gente chama Maiara, importante você participar. Aqui você vai ter uma função agora e depois, você vai ser primeira-dama, enfim, você pode ser secretária ou não. E a Maiara entrou na primeira eleição, eu vou dizer um pouco timidamente ainda, mas ela foi se revelando uma grande líder. Né? A Maiara tem uma eloquência, a Maiara fala muito bem, a Maiara tem um carisma, a Maiara ela tem assim uma postura, né, de líder realmente. Eu vi ela Então, discursando. Ela a tem Maiara, assim, um bom discurso. é né? muito bom discurso. A Maiara, ela se prepara muito, enfim. Então, é uma pessoa que sempre somou dentro do processo político eleitoral, né? E mais do que isso, como administradora. Ela foi secretária de assistência social e fez toda a diferença. Principalmente no momento que a gente enfrentou a pandemia, ela conseguiu ter muito equilíbrio, sensatez, né? Cuidar das pessoas, protegendo as pessoas realmente, né? Mas era uma mãezona. E desde a eleição de prefeito, ela está inserida nesse processo. Acho que todo mundo já conhece a Maiara, né? Sim. Eu digo que hoje a Maiara, não tenho dúvida em afirmar que ela é a metade do que eu represento. Então, Esse é o a projeto. presença da Maiara comigo faz toda a diferença, tanto do ponto de vista político, eleitoral, enfim, como do ponto de vista administrativo. E naturalmente ela foi se inserindo, naturalmente ela foi gostando também da política, não teve nenhum tipo de cobrança inicial, não. Você Não, teve que... na campanha de prefeito, sim. Ela foi convidada para participar da campanha, e aí ela passou a fazer caminhadas, eu para um lado, ela para o outro, enfim, como vai ser daqui a pouco, né? E ela se mostrou uma líder, né? Muito espirituosa. Até porque o eleitorado, mais a metade é feminino, né? Se A identifica, Maiara, né? ela não tem dúvida que ela terá uma participação importante, e mais do que isso, né? Se Deus quiser, sendo eleito, né? Ela vai poder ajudar muito, né? Ela é uma pessoa que tem assim, um coração fantástico, que ama ajudar a gente. E é muito preparada, então não tenho dúvida que ela vai ajudar muito. Mendanha, deixa eu entender. Você teve uma grande história em Aparecida, foi um prefeito reeleito com 98%, né? 95%, depois teve aquela mudança, subiu para 98%. Deixa eu entender lá atrás. Você era vereador, e aí depois você foi escolhido para ser prefeito entre vários vereadores, né? A No Câmara, meio aí, ó, presidente da Câmara. presidente da Câmara Exato. também. Ainda pega processos lá, Você que trabalha tá lá assinado ainda lá, ó, Gustavo verdade. Mendanha, presidente da Tinha me Câmara. esquecido. Fui vereador, fui secretário de esporte, depois presidente da Câmara por 2 vezes, prefeito eleito e reeleito com 98%. Nessa primeira eleição, você disputou contra quem? Você lembra? Contra o Marlúcio e o professor Alcides, salvo engano, não sei se tinha outro. Não lembro se tinha. Acho que tinha outra candidatura de extrema esquerda. E aí, esse pessoal hoje está tudo contigo. Os O antigos o adversários. Marlúcio é um dos coordenadores da campanha. O professor Alcides é candidato a deputado federal num outro partido, né? Que foi uma opção que ele fez, mas Eu até vi todos que ele sabem diz que que ele- te apoia em Aparecida. que ele me né? apoia. Sim, sim. Sim. E aí, nesse período, você foi prefeito. Nesse primeiro mandato, você fez grandes ações que culminou numa segunda eleição ali, uma eleição histórica, né? O que desse primeiro mandato para o segundo, o que você fala assim, olha, isso aqui é útil, que eu posso levar para o futuro, que ficou bacana, que foi um exemplo. Eu sempre vejo você falando desse segundo mandato. Deixa eu entender um pouquinho lá do primeiro. Olha, não, na verdade, quando eu falo do trabalho dos Do dois grupo inteiro, mandatos, né? Então, assim, algumas coisas eu acredito que a gente tem que, primeiro, lembrar do legado de Marguito, né? Eu dei sequência, até porque você sabe, né, que um projeto bem estruturado, a gente tem que dar sequência. Então, o Marguito construiu um planejamento interessante, a gente dá sequência a esse planejamento. Uhum. Não só no primeiro ano, que legalmente você dá sequência ao projeto do prefeito anterior, não é? O advogado aqui poderia muito bem, né, Exato. Ó, falar sobre isso, né? Sobre o PPA, Acabou de chegar o nosso sobre a café LDO, ali, sobre a nosso LOA, diretor. enfim. Exatamente. A gente deu sequência, né? O que o Marguito começa a construir. E mais do que sequência, o que obrigado. o, Mais do que sequência, e aí vem muito da minha marca, né? E eu diria que nós temos algumas muito fortes. Primeiro, acho que considerado como um prefeito moderno, tecnológico, é a cidade inteligente, Smart Cities.
E isso é uma coisa que é uma marca minha. Então, o Marguito era um cara assim, fantástico, extraordinário. Mas, claro, dentro da linha do Marguito era infraestrutura. E que vamos considerar que o Marguito, MDB ali, que o Marguito fez muito, também fiz muito, mas o Marguito fez muito. Né? Então, do ponto de vista de asfalto, de construção, muita coisa que foi concluída, muita coisa que foi iniciada, muita coisa que deixou faltando um pequeno pedaço. E nós finalizamos todas as obras. Né? E essa é uma métrica minha. Bairros. Essa é uma métrica minha sendo eleito. Se tiver bons projetos que estejam sendo executados, eu adoro café. Sirva-se. Olha, se perguntar... Hoje mesmo eu participei do podcast meu, Pode falar, Pode Mais. Falar. Aliás, sigam aí, curtam, porque eu fiquei sabendo que tem uma coisa boa depois. E eu assisti ontem, achei o André... Hoje eu gravei com a Maiara, viu? Um abraço pra você, André. Você é espetacular. O podcast que o apresentador faz, o sujeito é showman mesmo. É showman, né? Olha, e aí é o seguinte, hoje eu fiz um podcast com a Maiara, e aí no finalzinho fizeram um quadro, né? Você lembra como é que chama? Você não tava lá não, né? Bom, vai pra saber o que eu conhecia da minha esposa, o que é minha esposa... Que programa do Raul Gil, né? É uma brincadeira lá entre eu e a Maiara. Tá sem açúcar, viu? Do jeito que eu gosto. Ah, toma café sua sem assessora açúcar. já me mandou mensagem. Isso daí eu aprendi ao longo da caminhada também. Mas aí o que acontece, João? Aí perguntaram o que eu gostava de beber. E, rapaz, café na veia. Eu tomo café. Bom, agora cada dia me falam propriedades positivas e negativas. Eu fico meio assim, mas eu continuo tomando muito café. Mas o que eu estava falando mesmo? Você estava falando de... Da continuidade do Maguito. do Maguito. E aqui eu vou querer revelar depois uma coisa, que nessa caminhada aí ao lado do Gustavo, e a gente disseminando o nome dele em todos os 4 cantos do estado, algo que eu acho que ele não vai se recordar e que é um episódio que ficou marcado para mim, quando eu cheguei para pedir o apoio de determinadas pessoas para candidatura do governo, né, do Gustavo, e eles me revelaram e nós nunca conversamos sobre isso. Você, João, deve ter percebido que o Gustavo falou no meio de tudo isso que ele foi secretário de esporte. Eu vou chegar lá, né? Tem um amigo lá. Exatamente, ele foi secretário de esporte, Gustavo. E esses dias eu estive com uma turma aqui em Goiânia e eles falando, quando ele... tem muito esse link, né? De falar, eles me chamam de Vitinho lá. Vitinho, vem cá, Vitinho, fala pelo Gustavo. É como se fosse assim, ver nas redes sociais. Acaba que a gente vira uma extensão, né? Claro. E eu chegando lá, falei, gente, vamos estar junto nessa caminhada. Tô aqui com os adesivos, algumas coisas. No momento pertinente nós vamos pedir voto. Mas vamos lá, vamos encorpar isso daqui, vamos fazer um marketing aqui, vamos levar o nome do Gustavo. Falou, tinha lá, Gustavo, umas 30 pessoas. E essas 30 pessoas falaram, Vitinho, aqui você pode ficar tranquilo, que todo mundo é Gustavo. Falei, ué, por quê? Porque quando ele era secretário de esporte, nós todos aqui fomos ajudados por ele, porque nós éramos um time de rugby, o Goiânia Rugby, que não tínhamos lugar para treinar. Sim. E o Gustavo, quanto secretário de esporte, cedeu para nós o estádio para que a gente pudesse treinar. Isso é uma coisa de 10 anos atrás, né? Mais ou menos, né? O prefeito 5 anos e 3 meses, mais 4 anos, 10 anos. Uns 10 anos atrás, e você pode ficar tranquilo. No programa de televisão. Leva o nosso recado, que aqui ninguém se esqueceu do que foi feito por nós. Legal. Quando o rugby nem era o esporte ainda disseminado. Então ficou fácil de levar isso. Eu acho que você nem devia se lembrar, agora voltando à memória, se lembra, mas essa turma toda tranquilamente falou, não, nós vamos começar a caminhar porque ele nos ajudou lá atrás. E é engraçado, isso é gratificante, né? Muito legal. E uma história que eu me lembro quando o Maguito ganhou a eleição, eu estava lá no dia, e o Maguito pegou uma caminhonete e foi andar ali por Aparecida. E eu fui com ele nessa oportunidade. E me surpreendeu como que Aparecida, lá naquele primeiro mandato do Maguito, era muito pobre. Me pareceu assim muito como aqueles países africanos, assim, porque você tinha uma desigualdade enorme, você tinha o esgoto, enfim, eu percebi isso. E o Maguito foi um grande incentivador e foi quem levou a infraestrutura. O Maguito era um cara como eu, apaixonado por esporte, enfim, foi um cara que incentivou a fazer isso, né? E o Maguito foi um grande mentor. A gente estava falando sobre conquistas, né? Eu comecei a falar de cidade inteligente, a gente... Acho que tem algumas marcas que nós deixamos, né? Eu acho que primeiro foi a humanização da cidade, porque o Maguito foi o cara do prédio, foi o cara do asfalto, ele fez muitas obras importantes. Asfalto ele fez muito. A gente veio colocando para funcionar algumas estruturas, né? Concluindo, né? Outras realmente iniciando o processo e também fazendo. A gente fez projeto Cidade Inteligente, é um projeto bem amplo, né? Esse termo é um termo que, assim, que as pessoas... Que cidade inteligente? É tecnologia só? Não, é tudo.
É o cidadão ter bem-estar. Isso é uma cidade inteligente. Passa por tecnologia? Passa. Mas passa por cidade que tenha praças, que tenha, enfim, espaço para as pessoas estarem, né? Passa por uma saúde de qualidade. Conceito internacional? Smart Cities é um conceito assim, bom, não vou dizer que é internacional, porque realmente alguém um dia pensou numa cidade inteligente que tinha tudo. Mas Cidade ela já está aplicada, por exemplo, no primeiro mundo? Não, claro. Cidade inteligente é uma cidade onde as pessoas tenham boa qualidade de vida. Isso passa por utilizar tecnologia, passa por espaços físicos, passa pela sustentabilidade, passa pelo transporte, passa pela integração das pessoas. Tudo isso é uma cidade inteligente. Eu fui, na verdade, em 2016, visitei com o Marguito Barcelona, que é uma cidade inteligente, né? É uma cidade onde as pessoas têm os modais de transporte, é uma cidade onde as pessoas têm acesso a trabalho, têm acesso à educação, têm acesso à saúde. Você tem a tecnologia como um instrumento para poder facilitar a vida das pessoas, daquelas que trabalham no poder público, enfim. É um termo muito amplo, né? E outra, cidade inteligente não é uma cidade pronta, é uma cidade em evolução. Construção. Né? Então, 70 km de ciclovias nós temos em Aparecida, uma cidade onde você tem conectividade, né? Aliás, nós estamos aí, já foi inaugurado, né? Os 200 pontos, salvo engano, de hotspot livre, né? De internet gratuita, inclusão digital, que é tão importante. A inclusão social é um termo que todo mundo conhece, né? Essa questão das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza ter acesso a programas sociais, serem assistidas, enfim. A inclusão digital passa a ser muito importante, porque, embora muitas pessoas utilizam a rede social para entretenimento, ela tem uma função também importante a partir da educação, a partir do conhecimento, enfim, a partir dessa liberdade que nós buscamos, claro. Né? Enfim, então a gente buscou, quando conheceu Barcelona, implantar um projeto da cidade. Então é uma cidade que vai passar por um processo contínuo para ser uma cidade inteligente. Mas hoje, por exemplo, nós temos mais fibra ótica que todo o estado de Goiás. Você considerar, Goiás tem pouco mais de 600, Aparecida tem 820. Nós temos mais câmeras de vídeo monitoramento que todo o estado de Goiás. Aparecida tem 650 câmeras em ruas e avenidas. Goiânia, salvo engano, tem pouco mais de 50. Embora eu sei que o prefeito agora está com um plano de fazer. Né? E justamente com esse título, né? E a partir dos resultados de Aparecida. Exato. Da redução da criminalidade, enfim. Infelizmente, o governador não tem essa visão, até porque é atrasado, né? Fica no discurso achar que dar um computador para uma criança é ser uma cidade inteligente. Enfim, você tem que pensar que você tem que estruturar a cidade e como se você pensar uma cidade. O que é a infraestrutura da cidade? Asfalto, água, esgoto, energia. Então, você vai nessa infraestrutura. A infraestrutura tecnológica básica é uma conexão de qualidade. A maioria dos lugares em Goiás hoje, você tem acesso a uma internet de péssima qualidade. Verdade. E aí, claro, a internet, você tem essa questão do entretenimento, que é importante, mas, por exemplo, o vídeo monitoramento só vai ser possível em tempo real com inteligência artificial se você tiver a internet inteligente. Perfeito. E aí vem a internet das coisas, né? Você tem a indústria 4.0, a gente falar de futuro não é só discurso, né, que alguns tentam fazer. É na prática o governo, o município, enfim, investir nessa estruturação. Então passa desde da fibra ótica. No caso nosso, a gente tem um data center que me parece que é um dos maiores do país, porque a maioria das prefeituras ou governos alugam, né? Então não tem isso próprio, né? A Aparecida tem, né? E isso passa a fazer com que a cidade tenha uma atratividade. Essa semana passada eu tive contato com um dono de um grande hospital de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o Einstein lá de Minas. Ele com o desejo de trazer para cá um hospital de cirurgia plástica. Para cá, Aparecida ou É isso que eu ia dizer. A princípio, ele veio para... Porque Goiânia... Aparecida. Goiânia tem, né, uma expertise nesse sentido, né? Está no centro geográfico, facilita o deslocamento, tem mão de obra qualificada. E ele veio para Goiânia e estava discutindo, ao invés de Goiânia ir para Aparecida, justamente porque ele utiliza tecnologia, né? Então, as cirurgias automatizadas. Então, você imagina que a escolha de Aparecida está se dando justamente por conta disso, de Aparecida ser dotada de infraestrutura tecnológica. E a gente tem que pensar isso para o Estado, a gente tem que pensar isso para todas as cidades goianas. E eu me proponho, né, não só fazer a discussão, mas liderar um processo
onde nós possamos levar essa tecnologia para os 4 cantos do estado de Goiás. Independente de ser uma cidade de grande porte, pequeno porte, independente da situação econômica da cidade, o Estado financiar isso para que nós possamos levar a segurança, possamos levar a tudo isso que a tecnologia pode oferecer. Por exemplo, a integração de dados, né? A gente ter a integração de informação, isso vai facilitar. Transparência, claro, né? Transparência, isso facilita, entre várias outras coisas. Por exemplo, um melhor acesso das pessoas à saúde por conta da agilidade, né? Você imagina que você tem condição de, a partir da tecnologia, saber onde cada veículo está, você tem condição de saber quantos profissionais tem um determinado hospital, unidade de saúde. Às vezes falta, você tem um lugar que está superlotado, o outro não está, você faz a informação para as pessoas virem para esse lugar. A tecnologia facilita a vida das pessoas. E eu proponho liderar um processo como esse no estado de Goiás, assim como nós fizemos na cidade de Aparecida de Goiânia. E aí você tem condição de trabalhar o prontuário médico, prontuário eletrônico, você tem condição de trabalhar qualquer lugar, né? o vídeo monitoramento com inteligência artificial, você tem condição de trabalhar robótica, você tem condição de trabalhar enfim, incrementar a indústria 4.0. Então, vamos trabalhar isso, né? E coloca à disposição para liderar esse processo no estado de Goiás. Engraçado como isso de lá, nós temos pessoas, nós temos aparecidenses, nós temos pessoas que nasceram em Aparecida. E tudo isso que foi falado, que é um case de sucesso, que pode ser expandido agora para o estado, nós temos o orgulho das pessoas. Eu mudei de Minas Gerais para Goiás em 2007, eu ainda tinha 13 anos de idade, e de lá para cá nós vamos vendo uma constante evolução do orgulho do aparecidense. Mas você não é de Mambaí, não? Não. Lá, toda a minha família é de lá, mas eu não nasci lá e nunca morei, mas todas as férias... Quem é de lá? Sua mãe? Minha mãe. Ele tá igual, eu trabalhei com o Magal, e o Magal uma vez... Ele foi na Assembleia Legislativa e aí ele falando que ele estava discursando, aí o Jardel Seba era presidente da Assembleia e falou assim, pô, Magal, mas você nasceu em toda a cidade. Dos 7 irmãos da minha mãe, ela foi a única que saiu, né? Agora, todos os outros irmãos, todos moram lá. E quando eu cheguei, eu nasci em Brasília, morei em Belo Horizonte e vim pra cá aos 13 anos de idade. E Mambaí apareceu onde? Mambaí? Mambaí, férias, né? Férias e criação, meus avós, tá todo mundo lá até hoje. Sabe onde é a cidade, né? Sei, Nordeste goiano, conhece? Você tá aqui nos acompanhando também. E, assim, a gente vai vendo a questão do orgulho do aparecidense. Quando eu cheguei, eu falo por conta própria. Em 2007, a própria questão do adesivo, nós tínhamos uma ali, certa vergonha. O que era Aparecida? Uma cidade dormitória, uma cidade que vive à margem de Goiânia, por isso o nome é Aparecida de Goiânia, e começa a ficar, né, questões pejorativas. Quando o Gustavo ele sai da prefeitura, nós estamos num ápice de orgulho de pessoas que querem nascer em Aparecida. Orgulho de ser aparecidense, nascer em Aparecida. E isso pode também ser transpassado para o estado, o orgulho de ser goiano, novamente, de estar no centro-oeste, estado pujante do agronegócio. Então, todo esse processo que o Gustavo fala, eu acho isso muito bacana, trazer isso para Goiás é de suma importância. Trazer isso, esse orgulho, porque tecnologia, resultados, governança, compliance, resultados positivos dentro de uma cidade gera o quê? Pessoas orgulhosas, pessoas que estão aqui e lá na ponta tem orgulho de ser o quê? Aparecidense e agora um processo para ser transportado para o estado de Goiás, né, Gustavo? Gustavo, você falou aí também dos hospitais, né? Esse que o Vitor Hugo falou é fundamental. Hoje a nossa indústria do agronegócio ela é totalmente tecnológica, né? Você pega uma máquina, ela é quase que autônoma, né? Você falou que foi para os hospitais. Para os hospitais, já teve outra área de Aparecida que foi desenvolvida com essa cidade inteligente, com esse projeto inteiro, que já virou realidade, que já é case de sucesso prático. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente poderia dizer que os investimentos que nós fizemos proporcionou foi um salto no desenvolvimento econômico. A gente sai em 2017, que foi meu primeiro ano, com 35 mil empresas ativas, CNPJs ativos, pequeno, médio, grandes negócios. E quando eu deixei o mandato já era quase 70 mil. Dobrou as empresas. Dobrou, né? As empresas, né? Claro, aí tem profissional liberal, tem todo tipo serviços, de né? Serviços, né? Mas praticamente dobramos. Eu não tenho dúvida que a questão da tecnologia é um dos pontos importantes para esse crescimento e para esse desenvolvimento. Eu vi também aquela alemã, a DHL, não é isso? Aquela de transportes. Sim, a maior empresa logística do mundo. Logística do mundo está se instalando. Né? Então já tem... E vai aumentar consideravelmente o PIB da cidade, né? É uma empresa que movimenta muito. Você tem a questão da educação. Então, assim, e essa é uma questão importante, né? Você tem que entender que a gente só passa a ser uma cidade inteligente quando a cidade tiver toda a infraestrutura, quando a gente oferecer aplicativos, enfim,
tudo aquilo que a tecnologia pode propiciar ao cidadão e quando o cidadão saber utilizar bem isso. Então você tem todo um processo. Você primeiro vai para ser uma cidade digital, depois uma cidade tecnológica, para ser uma cidade inteligente. A robótica Esse é um nas escolas processo. foi também. Esse é um processo, porque a gente, na verdade, quer levar a inclusão digital até as pessoas. A gente quer levar essa vocação tecnológica para as pessoas. Gustavo, quem faz isso? Israel, por exemplo, fez isso. É um dos países hoje talvez mais desenvolvidos, que mais geram valor agregado ao produto interno bruto, enfim. É um país que uma indústria num pequeno território gera muito mais dividendos para o país do que uma grande indústria num território gigante. Então, o que nós queremos, a partir dessa vocação, é fazer... Bom, não sou mais prefeito, né? O que eu sonho, Aparecida, e às vezes a gente... Se empolga tanto, né? O que a gente sonha para Aparecida ser a cidade das startups, daqui a pouco a Aparecida ser uma das cidades mais tecnológicas do país. E esse sonho que era para Aparecida agora passa para o estado de Goiás. Isso. Vitor, vamos lá. Você falou que visitou Israel e agora vamos entrar num... Você visitou também? Não, eu não. Eu quero um dia. Porque eu interiorizei, eu assisti o podcast dele ontem, o Pode Mais, e você fala que um dos países mais interessantes que você visitou foi Israel, né? E Israel, onde mais você visitou? Você falou, você acabou de citar aqui Barcelona. E depois a gente vai entrar naquela história lá da África. Você tem uma missão muito bonita, humanitária. Eu fui a Barcelona, eu fui a Israel, eu estive visitando a Huawei em Shenzhen. Na China? Na China. Eu estive... Bom, eu visitei muito, né? Mas eu diria que em Shenzhen eu fui para conhecer a Huawei, até porque foi a empresa que... Aquela companhia de celulares, né? Ela é muito conhecida pelos celulares, mas na verdade ela tem praticamente tudo, né? Então foi a empresa que vendeu os equipamentos, venceu a licitação em Aparecida que nós compramos equipamentos. Depois de um ano, não sei exatamente quanto tempo que ela havia vendido, teve lá um congresso, né, que ele estava apresentando novas tecnologias, eu fui conhecer. E você viu? Mas eu fui a Israel, fui a China, fui a Alemanha, fui a Espanha, eu já visitei muitos países. Sim. Singapura, que é um país que tem um pouco dessa vocação de Aparecida, falando de logística, né? Singapura é uma cidade-estado, né, que meio que os produtos da China que passam por lá tem um selo, uma cidade que tem uma logística, os clusters, né, esse modelo diferente de... É um país interessante de se conhecer. Mentalidade diferente, tem toda a cultura diferente, cultura, né? Mas é também uma cidade-estado interessante. E tem algo aí que pode ser aplicado no futuro, caso você venha administrar Goiás no futuro? Isso aqui é legal, isso aqui funciona, isso aqui pode ser adaptado. Tem algo que você viu e falou, não, isso aqui é... Ou não Cara, pode... tem muita coisa, né? Eu acho que do ponto de vista de segurança, a gente tem condição de implementar uma série de programas, de projetos, né? Do ponto de vista, utilizando inteligência artificial, utilizando nas fronteiras aí, enfim, a tecnologia, você tem condição de barrar para a segurança pública, né? Na área da saúde, as tecnologias são importantes para você reduzir fila, para você reduzir o custo, né? A governança digital, que é um tema muito utilizado, né, dentro das smart cities. Na educação, não precisa dizer quanto que isso vai ser importante. No campo, você imagina que Israel, que é um país que está no meio do deserto, produz praticamente tudo, né? Esse problema da água que nós enfrentamos, o problema da energia elétrica, tudo você pode utilizar tecnologias. Então, a tecnologia, enfim, é algo que nós não conseguimos viver mais sem, né? Então, você pode utilizar a tecnologia praticamente para tudo. Eu já vou... Assim, podcast é bom que nós vamos... Vai variando os assuntos. Gustavo, nós estamos aí, a gente está sempre nessa caminhada de vida pública e tudo, você é um ser humano, você tem família. Você não é só também o prefeito que está no Guinness Book, você não é a pessoa que está agora chegando aí quase a um governo do estado, porque está sendo muito bem aceito aqui no estado de Goiás. Você é um ser humano. Atrás disso tudo existe um ser humano. Nessa vida pública a gente sabe que tem muitas frustrações, tem muitas vitórias. Em algum momento da sua trajetória, nem que seja lá atrás, no princípio, você ter uma vontade, fala, cara, eu vou largar isso, eu de fato, vou assim, voltar a vender muito sapato. difícil, deixa eu voltar para o meu comércio. E se teve, quem foi uma pessoa fundamental para a sua retomada? Não, Vitor, a verdade é que, poxa, em política, esse duro, sentimento né, vem muitas das vezes, né? Pelas frustrações, pelas decepções. Enfim, isso, não vou dizer que é uma mas às vezes passa isso pela cabeça da gente, né? Principalmente a gente que é sério, que quer fazer uma política diferente.
enfrentar o que nós enfrentamos hoje, né? Pesado. Vai pesado. enfrentar um governador como eu tenho Exato. enfrentado, que utiliza de todos os instrumentos para poder realmente me liquidar, né? Estou falando de utilizar instituições, estou te falando de utilizar a verba pública para poder financiar uma parte da imprensa, coapta prefeitos, coapta, enfim, líderes, né? É uma pessoa... Bom, e estou preparado para isso, né? A verdade é que eu seria covarde se eu não tivesse a coragem de colocar meu nome à disposição. Né? Sei que um jogo como esse pode ter a vitória, pode ter a derrota, mas independente do que aconteça, eu saio de consciência tranquila que eu fiz aquilo que era certo. Eu vi as pessoas sofrendo, vi as pessoas morrendo às mínguas por falta de investimento em saúde, vi a forma que o empresário foi tratado, né? Naquele momento, eu dialogava muito com as pessoas para me tomar a decisão. Tomei a decisão, estou aqui hoje, tenho enfrentado todo tipo de ataques, todo tipo de forças contra a minha pessoa. A gente achou que você não ia sair, né? O estado de Goiás tem, né? Não é com esse governador atual, acho que grande parte dos governadores que tiveram de não querer que novas lideranças ascendam ao poder. É o modus operandi da política. Sim, né? Muitas vezes fazem até alianças às escuras, né? Eu estou muito preparado para esse jogo. Então, essa questão de às vezes se decepcionar, às vezes isso passa, às vezes é natural do ser humano. Né? Eu tenho certeza que é assim na advocacia, tenho certeza que é assim na comunicação. É algo que a gente vive no dia a dia. Agora, entendo que a política para mim é uma missão. Então, assim, faço de bom grado. Enquanto eu entender, eu sou uma pessoa muito religiosa, enfim, isso não é algo que eu digo da boca para fora. Enquanto eu entender que a vontade de Deus é estar na política, eu estou. Por desejo próprio, eu confesso que eu não gostaria de estar disputando a eleição. Se eu sentisse, eu preferia muito mais estar na minha casa, com os meus filhos, tendo uma vida normal, do que enfrentar tudo que eu enfrento. Eu não faço política por poder, não faço política por dinheiro, faço política por vocação. Então, estou na política porque, de fato, entendo que é a missão que Deus me deu. Essas turbulências que a gente enfrenta, eu, por exemplo, hoje enfrento. A maioria dos prefeitos, Sim. O da capital, né, que inclusive está bem alinhado com o governador, a maioria dos deputados, acho que só os vereadores que há uma divisão até interessante. Enfrento grupos políticos que estão no poder há muitos anos, tentam de alguma forma utilizar da minha figura para criarem situações, né? Mas, muito certo, busquei uma aliança com uma pessoa que eu conhecia, confiava e acreditava que é o João Campos, que é o meu senador, né? Qualquer outro tipo de conversa, eu não vou dispensar apoio, dispensar voto, né, apoio de ninguém. Claro. Mas não vou fazer alianças às escuras para me beneficiar contra aquilo que eu já disse que teria só um senador. Então, tem muita gente que está se utilizando disso. Ponto. Não vou aceitar as pessoas me usarem em benefício próprio. Agora, estou muito aberto a dialogar, a conversar com todos, a buscar um encaminhamento e, principalmente, buscar um projeto que seja bom para Goiás. Quero discutir com as pessoas de bem desse estado o que nós podemos fazer para melhorar a vida do povo goiano. Na saúde, na educação, no setor produtivo, no agronegócio, enfim, com o servidor público. O que nós podemos fazer para melhorar a educação superior, a educação técnica. O que nós podemos fazer para melhorar a saúde das pessoas que estão vivendo hoje uma dificuldade, por exemplo, de estar com câncer e não ter acesso, né? Pessoa que antes frequentava, unidades, né? Principalmente aqueles tratamentos que são crônicos e hoje não conseguem ter acesso. Trabalhar para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ter condição de sobrevivência, mas também pensar uma porta para que as pessoas possam sair desse momento, enfim. Eu acho que a gente precisa de pensar, sonhar, planejar e ter coragem. Eu sou ousado. Eu fui ousado, Vitor, quando eu tive a coragem de enfrentar o governador atual, porque via a dificuldade que os empresários passavam. Você se lembra muito bem disso. Foi quando você passou, talvez, a ter um conhecimento mais sobre a minha pessoa. Não só você, muitas pessoas que têm uma cabeça como a minha, passaram a defender. E eu tive a coragem de enfrentar o governador, não vou dizer sozinho. Isso foi quando, Gustavo? Foi no primeiro ano da pandemia, Primeiro ano da pandemia. Quando o setor produtivo sofreu muito e... eu tive, que eu vou dizer que eu não enfrentei sozinho, por parte dos políticos, a maioria deixou eu ir na frente, como se fosse um boi de piranha, para ver o que ia acontecer, e depois alguns me seguiram. Mas, a princípio, eu chamei, por exemplo, o prefeito de Anápolis, para poder seguir a orientação e a gente trabalhar junto. Chamei... Senador Canedo. Chamei outros prefeitos. Sim. Citei o nome de um aqui, deixa para lá, que daqui a pouco vão brigar comigo. Ninguém quis. Uhum. Ninguém quis. Eu tive a coragem de fazer isso sozinho, de peitar
de alguma forma, o governador sozinho. Porque eu sabia o que o empresário estava passando. Porque eu também sou empresário, minha mãe é empresário, o meu sogro é empresário, tenho grandes amigos empresários. Eu vi a dor do trabalhador que estava no desespero se continuasse fechado, se ia poder trabalhar, se ia poder ter o seu sustento da sua família ou não. Eu vi o desespero das pessoas porque as igrejas estavam fechadas, porque o governador que não frequenta a igreja não sabe o quanto a igreja é importante para as pessoas, principalmente no momento de desgraça como nós vivíamos. Muitas pessoas morrendo, familiares, amigos, colegas de trabalho, todo mundo desesperado, quebrando, né? Precisava de alguma forma de ter assistência, não só médica, que também acho que é importante, mas algumas assistência espiritual. Sim. Tive a coragem de enfrentar boa parte da imprensa. Vocês sabem que até antes da pandemia, minha relação com a maioria da imprensa era extraordinária. No momento que eu fiz aquilo, eles começaram, depois viram como que deu certo. Depois, novamente, quando eu tinha a votação que tive, aí diziam que o modelo estava dando errado. Por quê? Porque o governador estava financiando parte da imprensa para poder, vocês sabem de quem eu estou falando, para poder fazer isso. Sim. Então, algo que deu muito certo passou a ser algo duvidoso. Agora, pago até hoje esse enfrentamento que fiz com o governador, porque ele ameaçou prender empresário, ele ameaçou entrar para dentro da cidade com a polícia, sendo que o STF, né, garantia que os prefeitos que tivessem fazendo o dever de casa... autonomia. O que é o dever de casa? Testávamos muito, ampliamos o leite UTI e tínhamos um comitê sério que trabalhava realmente uma política de enfrentamento à Covid. Me tornei muito conhecido, mas ganhei um grande inimigo. Não vou nem dizer adversário, não. Porque daí por diante, por ele achar que eu fiz aquilo contra ele, eu não fiz contra ele, eu fiz a favor do meu povo. Eu fiz a favor do empresário, eu fiz a favor do feirante, eu fiz a favor do trabalhador, eu fiz para aqueles que eu via que eu não teria condição de estender a mão, porque se a Aparecida tivesse uma situação financeira que falasse, não, ó, vocês vão ficar em casa, mas ó, trabalhador, nós estamos bancando aqui R$1.500 por mês para você ficar em casa. Empresário, o que vocês precisam? Vamos reduzir, ou vamos, esse ano aqui não vai precisar de pagar imposto. Se a gente tivesse caixa, a gente poderia fazer isso, mas nós não tínhamos. Então, nada mais justo do que permitir as pessoas trabalharem. Com responsabilidade, sim. Testando em massa, sim. Então, a gente fez todo o dever de casa. E, claro, né, o modelo aparecidense hoje é estudado por algumas universidades, inclusive é estudado pela Organização Pan-Americana de Saúde, para ser convalidado para o mundo do enfrentamento de outras pandemias e endemias. Mas o governador não ficou satisfeito com o modelo que dava certo, a gente sabe da forma dele trabalhar, e aí fez de tudo para que pudesse não dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo. Vitor, eu estava percebendo aqui, o Gustavo, a gente estava levando um papo de boa, começou a falar de pandemia, desse momento, você viu que a verve, né, ele ficou mais até vermelho e tal. Então, Gustavo, você falou que na semana passada a gente trouxe aqui no Golcast, até você que está nos acompanhando aí, desce aí um pouquinho, assista o episódio de baixo. A gente trouxe um dono de empresa de turismo, e turismo, o Gustavo, foi uma das áreas que mais sofreu, se não foi a que mais sofreu, porque o faturamento foi lá embaixo. E esse convidado nosso disse o seguinte, falou, olha, eu consegui quadruplicar a minha empresa. Na pandemia, ele contou aqui pra gente um monte de estratégia que ele fez, nosso diretor, Thiago, está aqui, fez o brilhantismo na edição, junto com o Charu ali, e ele literalmente brilhou na pandemia. E o seu caso foi mais ou menos parecido. Não vou usar esse exemplo de brilhou, né? Porque era um momento muito difícil, mas ali foi um divisor de águas, né? Você estava seguindo com a sua gestão, com um modelo, e aí a pandemia para ti foi parecido com esse nosso convidado, né? Você teve uma explosão de resultado, de projeção, inclusive política também. Eu diria que nós acertamos muito, né? Priorizamos saúde, deixamos de investir em outras áreas para priorizar vidas. Uhum. E, claro, algumas obras deixaram de ser concluídas, outras deixaram de ser iniciadas. Mas eu tenho, assim, a consciência tranquila. Você tinha um orçamento só, né? E precisou levar mais recursos para a saúde, né? A obrigação constitucional de investir em saúde é de 15%. 15%. Chegamos a investir 30%, 34%. Dobrou praticamente, né? Então, assim, esse dinheiro saiu de algum lugar, né? Então, você teve que fazer algumas readequações. E dentro do planejamento nós prevíamos isso, né? Testar em massa. Não vai economizar com teste, não. Teste, porque na testagem, se identificava quem estava doente, isolava e, claro, você fazia o tratamento daquelas que a gente entendia que ia agravar, né? Teve muitas medidas que foram feitas, né, no enfrentamento da Covid, mas investimos pesado.
para manter os leitos de UTI abertos, inclusive ajudando outros municípios. Isso né? que eu ia dizer agora. Até começou a criar essa referência, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, da própria região metropolitana que começou a utilizar do serviço de Aparecida e as portas foram abertas. E, Sim. além disso, eu vi, isso foi notícia em todos os jornais. É porque, na verdade, a Aparecida ela é pactuada com quase 50 municípios. Né? Mais de 50, na verdade, podem usar o serviço de Aparecida, porque o serviço é único. Né? E aí eles fazem, ele faz a participação desse processo. Então, se foi atendida, se foi... Eles, fundo a fundo, eles fazem repassam Repasses, recursos né? Sim. para a prefeitura. Então, foi o caso de Morrinhos, por exemplo, que nós tínhamos leito à disposição, Canedo, Trindade, Piracanjuba, foram alguns dos municípios que foram, de alguma forma, beneficiados, enfim, ou utilizaram o serviço dentro da cidade de Aparecida. Mas o sistema é único, então a gente faz com muito prazer. Mas teve outro fenômeno também, que foi que o pessoal saía de Goiânia para vacinar em Aparecida. Isso teve Exato, demais, né? isso, exatamente. O shopping Criou-se Aparecida, essa por referência. exemplo. Exato, E a gente criou alguns mecanismos, e aí a equipe da saúde, o secretário Alessandro, enfim, e a gente conseguiu vacinar bem mais rápido que outras cidades. Gustavo, assim, você lembra exatamente quem foi a primeira pessoa que falou, Gustavo, dá para aproveitar o governo. Você lembra disso? Rapaz, eu confesso. Não. Às vezes tem isso, o Estado fala, peraí. Na verdade, vou dizer dá pra ir assim, pro governo, hein? a princípio, as pessoas nem falavam sobre governo. Falavam sobre ser prefeito em Goiânia. Entendeu? Ah, é verdade. muita Teve gente- essa fase mesmo. Hoje ainda eu tô andando na rua, não, você tem que ser prefeito de Goiânia primeiro. Até cuida porque da- o próprio Maguito tira a gente disso, dessa né? situação. Então, assim, eu escuto muito isso. O que eu tenho dito para as pessoas é que eu não poderia ser candidato nas próximas eleições. Então, muita gente fala, se o Gustavo não der certo, ele vem para prefeito, não sei A o quê. lei Piveta. Porque muita Inclusive- gente fica com esse sentimento querendo que eu seja prefeito de Goiânia. Inclusive, olha que bacana, né? Mas eu só poderia ser candidato a prefeito em Goiânia no ano de 2028. Na sequência. Para não dizer assim que eu tô mentindo, como eu sou advogado eleitoralista, olha o que foi perguntado para mim aqui. Lê para mim a pergunta aqui. Uma dúvida novamente. Gustavo pode ser candidato a prefeito de Goiânia? Então, só pra gente esclarecer, Gustavo, vamos fazer aqui um podcast aqui agora eleitoral. Não, ele tem que ficar 4 anos de molho, né, Sim. Gustavo? Então, a figura desse prefeito itinerante, que é... Foi o que aconteceu com o Maguito, né? Mas ele ficou 4 anos ficou parado, 4 vamos anos dizer fora, assim. né? Depois Exato. foi candidato. Então, até uma dúvida de utilidade pública, porque tem muita gente que fala assim, nossa, o Gustavo podia vir para a campanha do município de Goiânia agora já em 2024. Porém, não, né? O Gustavo não poderia. Não posso. Não pode, né? Até porque vai ser governador, mas em 2024 a figura do prefeito itinerante teria que ficar 4 anos fora Sim. para depois disputar a eleição. Isso é bacana. Porque, na verdade, existe essa questão da proximidade entre as cidades. Exato. Eu não sei se a legislação mudou, por exemplo, se eu poderia ser prefeito de uma cidade distante, eu não sei. Mas eu tenho convicção que eu não posso ser candidato em Goiânia. Exato, Sim. exato. É uma pergunta muito frequente, viu? Porque muita gente queria, Muito não, frequente. fica, depois você vem. Não pode. Gustavo, você está andando demais. Quero saber 2 coisas. Sua rotina, como é que você está lidando com isso, acordando, viajando, etc. A caminhada matinal A tem caminhada, né? E outra coisa que me chamou a atenção, você falou que conversa com as pessoas. O que o pessoal te diz? Você falou, ó, eu quero que você seja prefeito de Goiânia, mas diz o que mais? Não, assim, o que as pessoas mais reclamam? Aham. É, Chega para ti para reclamar. o servidor público, Aham. o distrato, a falta de respeito, a falta de diálogo, falta de Perseguição. valorização, perseguição. Empresário, você tem os comerciantes que reclamam do DIFAL, tempo. Exato. os Ah, o industriais, mestre aqui do Difal, ó. os Exato. industriais do Protege. Você tem a questão da UEG, que as pessoas reclamam muito, Demais. né? O problema da energia elétrica, falta de investimento em infraestrutura. E, cara, cada região você tem, né? Falta de qualificação profissional. Desemprego tem muito também, ou não? Muito, né? O desemprego, o abandono da saúde. Então, enfim, são várias das coisas que são ditas aí nas minhas Eu já opiniões. emendei, foi 2 perguntas, né? E a rotina, como é que tá? Bom, eu levanto cedo e não tem hora de chegar, né? Normalmente segunda e terça. Cedo que Antes, tem dia que levanto 5, tem dia que eu levanto 5h50, tem dia que eu levanto 4, enfim, depende de onde eu vou. horas? Aham, da agenda do É, dia. mas em média 5, 5h30. Você tem assim. Até a semana retrasada, o que eu estava fazendo? Segunda, terça e quarta eu estava dentro de Aparecida, Goiânia, região metropolitana. Aliás, até Anápolis. Né? Quinta, sexta, sábado, domingo, interior.
E agora a gente vai voltar, na verdade, né, com as atividades a Teve partir da... As convenções, De domingo agora, eu vou pro Muquem. Niquelândia. Domingo, segunda, não sei. Vou pro Muquem e a gente começa dia 16 a campanha oficialmente. Tá aí já, na verdade, tá né, aí, cara? Tá aí, dia Segunda-feira. 16 começa a campanha. Segunda-feira. Exato. Eu gosto, voltando aqui um pouco, a gente vai pegando os links das conversas. Política, Gustavo, para você é uma missão. Sim. Né? Como você disse, é um dom, é um chamado divino. E eu escutei isso de uma pessoa que eu tive a oportunidade de sentar 2 meses antes dela falecer, que é Iris Rezende Machado, um ícone do partido do qual você fez parte, uma das maiores figuras políticas do estado de Goiás, em que eu perguntei para ele, né, o que ele diria a um jovem que mexe com política, que não tem grandes fortunas e não tem sobrenome. E ele falou a primeira coisa: política é um dom divino, é um chamado. Se você for chamado, você sabe no seu coração e vá cumprir esse chamado. Tem algum momento aqui em que você se encontrou com o Iris Rezende, que se tornou algo memorável, alguma dica, algo que ele disse para você? E para você, assim, é uma inspiração política no estado de Goiás. Quem que você está levando aí na sua cabeça? O Iris, enfim, aliás, o penúltimo encontro que nós tivemos foi em Aparecida. Nós entrávamos no ano do centenário, então, na verdade, você começa a comemorar um ano antes. Então, não lembro se foi exatamente no dia 11 de maio do ano passado, ele estava em Aparecida. Nós fizemos uma homenagem a ele. Eles foram prefeitos juntos, né? Colegas, fomos. Exato, fomos. ele Goiânia. E o Iris, eu não sei se vocês sabem, ele é o autor, junto com o pai do Fernando, do Cláudio Meirelles, Dr. Olinto Meirelles, grande do projeto de lei que confeccionou a cidade, o título de cidade, né? A lei, né? Da emancipação. A lei de emancipação, né? Enfim, autonomia política. Então a gente prestou homenagem a ele, e ele aquele dia ele disse: olha, esse menino vai ser governador, enfim, dizendo que era admirador do meu trabalho, que inclusive o secretário de Goiânia ficava meio enciumado com algumas ações. Foi muito sincero e, bom, com a experiência, com a idade que ele tem, ele falava isso com muita facilidade, né? E era um grande líder também, né? De alguma forma, todos nós que militamos, né, no MDB, temos ele como nossa grande referência. Sempre segui os passos do Iris, sempre não só admirei, mas estive ali nas trincheiras do MDB junto com meu pai, lutando e defendendo. Pena que o MDB, que sempre foi protagonista, sempre liderou, até perdi as eleições, mas nunca perdi a coragem nem a fé, né? Infelizmente, o partido tomou uma decisão, ao meu ver, totalmente equivocada, né? Se curvando àquele que sempre combateu, não só a nós MDBistas, mas os nossos líderes, Iris, Maguito, né? Bom, a gente pode até perder a eleição, mas perder a coragem nunca, jamais. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Claro. No dia que você citou aí o Meirelles, né? No dia que o Iris teve aquele fatídico AVC, né? Que culminou depois de alguns meses da morte dele, a gente foi lá no escritório dele gravar com ele. A gente estava fazendo uma campanha de OAB e um dos nossos candidatos era muito ligado a ele e tal. E ele estava assim com uma força muito grande, uma vontade muito grande, e todo mundo falava que ia ser candidato a senador, você lembra? Exato. E aí eu mesmo disse para ele. Uhum. Falei: que sonho, doutor Iris, seria ter o senhor do meu lado, candidato a senador. E ele falou o quê? Não, sorriu. Tô cansado. Não, você sabe que ele disse algo interessante, Goiânia. isso, né? Ele disse: Gustavo, meu pai, não lembro se era exatamente 80, 82, 83, mas não, meu pai, com 80 anos, ele teve um AVC e ficou na cama alguns meses, não sei exatamente, depois morreu. Uhum. Ele era forte como eu. Então, na verdade, a vida, quando chega na idade que eu tô, qualquer hora eu posso ir embora. Ele já falou desse jeito, Isso né? foi, enfim, alguns meses antes dele ter o AVC e falecer. Bom, mas eu acho que foi um líder que deixou um legado, né, de coragem, de ousadia, de intrepidez. O Iris enfrentou a ditadura, o Iris enfrentou... Foi caçado. Mesmo momentos difíceis do MDB, talvez sabendo que a derrota poderia ser certa, ele enfrentou o Marconi, né, em várias vezes. Então, assim, o Iris era de uma coragem, de uma ousadia, né? Verdade. Mesmo com a idade mais avançada, mas ele tinha um espírito jovem, né? E eu acho que é isso que nós devemos ter, né? Esse mesmo sentimento de fazer política, em servir, em cuidar do próximo, em amar as pessoas, né? Em se colocar no lugar do outro. Eu acho que o Iris é esse espírito que eu tenho também, né? De gostar de massa, né? De povo, né? O Iris tinha o Iris preferia muito povo, mais né? estar na rua, visitando trechos, lançando obra, conversando, tomando café, do que dentro do gabinete.
isso eu tenho também, né? Eu sou um político que gosto de rua e não de gabinete. E é engraçado, o Íris, a segunda dica que ele me deu, frente a frente, foi justamente essa. Falou, meu filho, você quer ficar rico? Você quer ganhar muito dinheiro? Não vem pra política. Política é feita para servir. Continua na advocacia. Lá, sim, você ganha muito dinheiro, ninguém pega no seu pé. Agora, se você quer servir o seu chamado, você vai abrir mão disso daí, você vai servir o povo. É justamente isso que você está falando, né, Gustavo? Maior líder político do estado de Goiás? Eu considero. Porque o Íris, ele foi prefeito. Maior que o Maguito? O Íris, Vou claro. te apertar aqui, ó. Não, mas ele não, o próprio Maguito reconhecia isso. É né? verdade. O Íris foi governador, o Íris foi prefeito, foi depois cassado pela ditadura, ficou um tempo fora da política, veio, se elegeu governador, daí ele conseguiu indicar ministro, foi ministro algumas vezes. E de pastas importantíssimas. Agricultura e enfim, justiça. Você teve alguns goianos ministros, mas ninguém por força assim, da política. Você teve o Meirelles, que é um puta de uma cabeça. Você teve Economia, o Baldi, né? que à época foi indicado pelo Rodrigo Maia, presidente enfim. da Câmara dos E Deputados. os outros ministros que tiveram, todos foram com indicação do Íris. Não sei se teve alguma exceção, mas que eu me lembro, sim. E aí teve alguns goianos que não eram da política, enfim, que ascenderam, mas algumas pessoas nem sabiam que ele era do estado de Goiás. Alfredo Lasser lá atrás. né? Representando o Goiás como político com força, sendo ou indicando, foi Íris Rezende Machado. Foi mesmo. Não é? Então ele realmente é o maior político do estado de Goiás. E a gente tem que reconhecer. Né? Uma figura MDBista, um líder MDBista. Então, assim, Gustavo... Na época dele não tinha reeleição, né? Não. Não Então, tinha assim, reeleição. elegia, né? saía, voltava. Então, assim, tinha muita Em força. algum momento nessa trajetória, e eu conto muito essa história, como as pessoas já até vinculam, nossa, a voz do Gustavo, vem cá, fala aqui. Eu tô vendo uma eleição muito parecida, e queria saber se já passou isso na sua cabeça, com 1998, com o próprio Íris Rezende, aonde surgiu o Marconi Perillo. Você já parou para pensar que tem uma similaridade muito grande entre essas duas eleições? Bom, eu acho que Goiás, de tempo em tempo, eles resolvem dar a chance para um jovem. Renova tudo, né? Então foi assim em 98, mas foi assim em 82 também, né? O que era o Íris, Que né? era o Íris, né? Que ele também ascendeu eu não sei exatamente a idade, mas eu sei que ele era jovem. Ele tinha menos de 50 anos, né? Não, menos de 30. A governadora primeira? Sim, ele foi governador muito jovem. Vou pesquisar, Não, eu acho que puxar ele foi aqui. prefeito em 70, Nosso depois diretor, governador em 82. Busca aí pra nós, quando que ele foi. Ajuda a gente aí. Eu acho que ele foi prefeito em 70, depois ele foi governador em 82. Eu acho que 82. ele já tinha, enfim, um pouco mais de idade, Aham. se eu não estiver equivocado. Bem, mas o Foi povo goiano... foi pioneiro, né? O povo goiano tem essa de tempo em tempo, de eleger um jovem, de dar oportunidade para o jovem, né? E eu me coloco à disposição. E você acha que agora... Não só pela questão da idade, mas principalmente por conta da mente, né? É muito parecido. Porque renovação não é só idade, tem a ver com conceito, tem a ver com cabeça, com princípio, né? com cabeça, né? Sim. E vamos trabalhar isso. Fala, diretor. Governador de 83 e 86. 82 foi as 82 eleições. eleição. Quantos anos ele tinha? Tem aí? Tiagão, nosso diretor, CEO da Everest. E ó, vou contar uma coisa, viu? Eu nasci no dia do comício do Íris em Aparecida, no dia 7 de outubro de 82. Naquela época a eleição era em novembro. Nasceu predestinado para Papai teve que sair, ainda. era um show do Leandro Leonardo, meu pai teve que sair correndo. Não tinha showmício na época. Isso era bom demais. 56? Aí eu Tinha errei, showmício, hoje errei. não Você pode acertou, Gustavo. Ele tinha mais 50. Ele tinha um pouco mais de idade. Mas assim, era jovem ainda, né? Se você considerar para a época, né? E o Marconi foi eleito muito jovem. Verdade. O Marconi que foi eleito lá. Eu tenho um pouco mais de idade que o Marconi quando foi eleito. O Você tá Marconi, com salvo quantos engano, anos? eu tenho 39. Salvo engano, o Marconi tinha 35, tomou posse com 36, se eu não estiver equivocado. A lei fala isso, né? No mínimo 35. No mínimo né? 35 anos. Ou ele, enfim, eu acho que ele tinha 35 porque a lei mudou, era 36, não era? Isso. É porque é o seguinte, o Marconi, se eu não me engano, ele tinha Agora, na verdade, eu acho que é 30 para 30 governador. anos para governador, 18 para prefeito. senador. E né? presidente. Aí, e presidente, exato. Então, Mas na época eu acho que era 35, 36 para governador exato. agora. Ele já, 35, né? E já podia. Eu falo muito, eu faço essa similaridade muito grande, porque a gente vê que na época o Marconi era um azarão, vamos dizer assim. Azarão em qual sentido? Pela juventude, um figurão do outro lado, contra uma máquina de reeleição. E a gente pode trazer isso, né, para as eleições nas suas devidas proporções agora. E até pela questão partidária, né, Gustavo? As portas foram muito fechadas e a estrutura foi o muito governador, bem... O governador ele fez bem o jogo político. Eu acho que
alguns que poderiam ter a coragem não tiveram essa coragem, até porque eu sei que muitos são coagidos, ameaçados, enfim, não vou entrar em aspecto aqui de partido, mas pelo menos prefeito eu sei de vários que por coação estão hoje com o atual governador. E ele conseguiu fazer um cerco para ter a maioria, né? Vamos ver se a população vai... Outro ponto, né? Tem lideranças políticas Porque, e na tem verdade, povo. a grande aliança que nós buscamos construir foi com o povo. Com o povo. Foi por isso, por exemplo, que nós não aliançamos com alguns partidos, mesmo alguns partidos querendo estar comigo. Porque eu fazia pesquisa. Quem, entendia... Gustavo, que te procurou e você não quis? Me ajuda aí, deixa eu te apertar um pouquinho, pô. Vocês sabem. E assim, muito em função disso, de pesquisas e diálogo, que a gente, a coordenação de campanha resolveu no Marconi Perillo. Né? Entendi. Eu, Chegou na verdade, a te procurar e você não quis. tinha interlocutores aí que buscavam, né, essa aproximação. Eu nunca, até por conta que eu entendia que eu representava uma renovação, né? E as pesquisas qualitativas, até mais do que as quantis, mostrava que eu teria que ser o líder, né? Tinha que ser um né? líder novo ali, né? Sim, sim. E outra, né? Apareceu um partido com tempo de televisão suficiente, um líder que eu conheço, que confio, acredito, um deputado federal com 5 mandatos, que tem uma carreira, enfim, uma carreira ilibada, um homem que tem contribuído ao longo dos anos com o estado de Goiás e que me deu a tranquilidade de tê-lo junto, para a gente poder construir isso juntos, né? E nesse momento, a gente trabalha para construir esse plano de governo, né? E claro, se Deus quiser vencer nas eleições, fazendo um governo que realmente possa transformar e mudar a vida das pessoas. Você selecionou o senador, o pré-candidato, e com essa conjuntura toda. Agora me fala de algo mais recente. Como é que foi a seleção do vice, do Euler? Como é que foi? A verdade é assim, a gente tentou atrair alguns partidos para vice, né? E tivemos diálogo com alguns, né? E nós não conseguimos prosperar. E aí o nosso plano seria trazer alguém, né, fora da capital. Mas... Aquela ideia de trazer uma mulher, é verdade ou... Não, era uma vontade que eu tinha. A gente até tentou buscar alguns nomes, mas depois acabou que, enfim, nós não tivemos êxito nisso, né? Mas a princípio a questão partidária ela era importante por conta do tempo de televisão. E acabou que nós não conseguimos trazer um partido, né? E dos quadros que nós tínhamos, né, a gente procurou alguém que não fosse de Goiânia. E, claro, que pudesse representar algum setor, por exemplo, o Euler é produtor rural, é do setor produtivo, né? Ex-deputado. E uma outra característica que nós buscamos... É um católico muito feio, então. É alguém que fosse católico, porque eu sou evangélico e o João é evangélico, né? Embora, assim, eu, pessoalmente, não faço proselitismo, enfim, respeito, em relação extraordinária com os párocos da minha cidade quando fui prefeito, com os católicos, né? Mas me parecia, assim, um pouco imprudente não ter um católico na chapa. Então, a gente até teria outro nome de Rio Verde, mas que era evangélico, que era o Dr. Oswaldo. Então, nesse sentido, o nome do Euler ganhou assim, força, né, dentro dessa escolha que nós fizemos para ocupar essa vaga de vice. Além de ser produtor rural, além de ter sido ex-deputado, enfim, alguém que representa o setor produtivo. Nós podemos vencer a eleição, perder a eleição, como já foi colocado aqui, né, Gustavo, várias vezes. Vamos imaginar um cenário aqui em que se ganha a eleição. Se ganha a eleição, nós sabemos que o grupo político de Aparecida, ele cabe dentro de uma secretaria. O que você pensa aí em relação à ocupação de pastas? Porque o Estado é muito grande. Até Vitor, porque nós temos vários e vários partidos que a grande maioria estão do lado de lá. Como é que vai se dar essa conversa de composição? Até porque sobraram poucos partidos aí, batendo a eleição. Como é que vai compor as pastas? Assim, o que você pensa? A gente precisa de construir um projeto com as pessoas do nosso Estado. Então, hoje a gente tem a maioria das secretarias importantes ocupada por pessoas de outro estado. Exato. Se você pegar seu telefone, não sei se você tem um telefone deles, eu tenho de alguns aqui. 61, 31. Eles não tiveram nem assim a decência de trocar os prefixos, né? Ainda bem que tem um Zap hoje, né? Então a maioria das pessoas não teria coragem. Se bem que ninguém tem telefone desses secretários, né? Porque são inacessíveis. Mas é um governo feito por pessoas de fora. E que não são grandes quadros. Até porque se tivesse um outro, esse cara aqui é o cara, essa pessoa aqui é extraordinária. Não, né? Não são pessoas que tenham toda, né? Para falar, por que trouxe, né? Você traz um... Notório saber, como notório, você diz, né? Não tem. E você tem bons quadros em Goiás. Então a primeira coisa é fazer um governo para os goianos, mas com os goianos. Quando eu digo os goianos, claro, aqueles que nasceram aqui ou que estão aqui há muito tempo. E outra é ter representação de todas as regiões. Gustavo, mas por quê? Porque quando você tem alguém, por mais que tenha numa pasta, que dentro daquele momento, né, vamos dizer assim, lá de Catalão, lá tem um problema, por exemplo, da energia elétrica, e você vai ter um secretário de saúde, né?
é um secretário de algo que não tem nada a ver com o meio ambiente, com energia, com não sei o quê. Só que esse secretário pode ser ponte. Ele pode ser o cara para ter visão e ligar para o colega e falar, ô, peraí, tá dando um problema assim, assim, assim. Então, isso traz uma visão diferente quando você tem esse entrosamento dentro do Estado. Então, assim, uma coisa que eu tenho me proposto é que todas as regiões do Estado de Goiás sejam representadas dentro do governo do Estado de Goiás. E, claro, dentro dos bons quadros que nós temos no Estado. E não só no primeiro escalão. Dentro de todos os escalões. Até de oposição, Gustavo? Bom, a gente sabe que dentro de um governo, você muitas vezes precisa de ter a questão da governabilidade com a Assembleia. Então, não vou dizer que um deputado... É o jogo. Doutor Alcides fez É o que o muito presidente isso, Bolsonaro passa, enfim, é que outros... Não tem jeito de dizer que a gente amanhã, sendo eleito, não vai dialogar, até porque a gente precisa de ter essa harmonia entre os poderes, né? Então a gente vai ter esse diálogo, se tiver boas pessoas que possam ocupar para a gente poder, é algo natural, Faz parte do que jogo. faz parte do jogo político, né? O presidente Bolsonaro teve que passar por isso, enfim. Agora, a gente precisa de entender que para ocupar... E eu sempre fui muito criterioso, né? O meu time, por exemplo, passa pelo processo político, mas sempre fui muito criterioso. E o que eu fazia? O Jefferson Aragão, meu amigo Jefferson, um abraço, não está cumprindo com o seu papel, vem cá, Partido Liberal, indica outro nome. Então, exemplo. O Jefferson, estou falando aqui que é um grande secretário, né? Meu amigo, um abraço pro Jefferson. Então, assim, a gente tem que passar, entender que a questão política vai ter, mas se não existir... compromisso técnico ali, né? Não, se não existir... Não vamos falar só de compromisso Entrega. técnico. Se não tiver entrega, Sim. se não tiver resposta, eu fiz várias vezes. Fulano, aquela pessoa aqui não está conseguindo desempenhar um bom papel, me indica outro nome, eu vou indicar. Então, por exemplo, para a ocupação do cargo de secretário de Educação em Aparecida, que é ligado a uma pessoa política, me apresentou 7 nomes, eu vetei todos. Eu falei, não serve, que deu o currículo. Isso aqui é bom, isso aqui pode ocupar. Política faz parte e faz um grande trabalho. E você olhava Professor o currículo mesmo. divino. Professor divino. Então a gente tem que saber, né? Eu acho que fazer isso. E eu soube fazer em Aparecida. Eu não tive 98% dos votos só por conta da minha capacidade pessoal. Até porque eu vou dizer que eu sou uma pessoa que... Eu acho que talvez uma das grandes virtudes que eu tenho é saber fazer bem a equipe. Então, sendo eleito governador, vamos fazer um timaço para poder fazer o melhor governo que esse estado já viu. Gustavo, meu diretor já está apontando ali, já está fazendo cara feia, já quer que a gente vá embora. Vou fazer uma consideração final, depois o Vitor conclui. Vou fazer uma pergunta para ti. Rede social, você mesmo que toca, gosta, usa, publica, comenta. Não, eu vejo que você faz muita live ali, eu né? tenho a minha equipe técnica que trabalha comigo, Uhum. mas eu acho que vocês notam quando sou eu. Coisa minha do meu dia a dia sou eu que faço. Vocês vão ver que a imagem... Aham. Né, a live eu faço na minha casa normalmente sozinho. Mas Celular mesmo ali. aqui é celular mesmo, né? Tá caindo muito. Seu né? celular Meu tá filho é meio surrado mesmo. Vou ver coisa se é eu Manuel. peço um presente aí pra minha namorada, Maiara. Mas eu mesmo que faço muita coisa. Aham. E aí vocês sabem, assim, quando é coisa pessoal, acho que dá pra notar. E quando é equipe, né? Mais questão Um pouco de... mais produzido, né? Bem feito. mas eu gosto também para as pessoas ver meu dia a dia, saber que eu sou uma pessoa simples. Minha casa é uma casa simples, enfim. Então eu gosto disso, né? Eu gosto de mostrar essa transparência, mostrar um pouco de verdade também, porque quando você vê só aquelas coisas todas... Parece que não é, né? Eu sou um Artificial. cara normal, e acho que é importante também a gente mostrar um pouco da nossa cara limpa, sem maquiagem, sem... Né? Quando eu falo sem maquiagem, sem produção. Claro. Então acho que é importante. E eu faço isso muito. Mas tem uma equipe também que me ajuda a cuidar tecnicamente da minha rede. Eu tenho uma agência de propaganda, a Mind, e lá a gente atende alguns clientes, e eu sempre falo isso principalmente quando é político. Falo assim, a pessoa quer te ver, a gente não precisa fabricar muito, porque o que importa é que as pessoas querem te ver, a audiência, Sim. e assim, é o que você está fazendo. Eu acho que a sua rede social é muito boa, né? Você sempre ganha prêmios aí com os mais destaques, mais audiência. Vitor, conclui, e depois o Gustavo tem Uma aí... pergunta antes de eu concluir. Gostou de Mambaí? Eu já tinha ido lá, né? Eu voltei. Foi na casa da sua Voltou, família lá, foi, né? foi. Não, fizemos Ele veio aqui e não lembrava, não. Foi a segunda vez. Mas uma cidade fantástica, a família Ele estava do com a Vitor, equipe lá, povo, a deputada Magda Mofato, nossa almoçamos cliente lá, comemos bem demais, fizemos um grande evento lá na Câmara, fantástico. Fantástico. Um beijo pra Mambaí Aí, e o Nordeste ó, tá Goiano. vendo? Do Nordeste Goiano, é isso aí. Olha, o meu adversário, ele fez pacto de aliança com todo mundo, né? Ele não importou, ele não quis saber, ele quer ganhar por ganhar. Eu busquei, nesse momento da minha vida, construir alianças com o povo. Então,
Toda decisão que eu tomei nesses últimos meses, algumas questionáveis por alguns, foi baseado no desejo do povo. Então, o que eu estou pedindo aqui hoje é um jovem que foi eleito e reeleito com 98% dos votos válidos, filho de 2 pessoas muito simples, que veio de uma escola de pessoas com caráter, de pessoas que tiveram toda uma história na vida pública e sempre com dignidade, sempre com responsabilidade e com respeito. Que eu venho aqui a você cidadão, a você comerciante, você empresário, você trabalhador, você professor, policial militar, você dona de casa, pedir a oportunidade de cuidar, de trabalhar para que Goiás possa viver um momento diferente do que nós temos vivido hoje. Eu quero me colocar no lugar de vocês nas decisões importantes, assim como eu fiz na pandemia, não tratá-los de uma forma desumana, não ser um líder que coloca tudo goela abaixo, né? Com muito carinho e ousadia, quero ser governador para fazer diferente. Tenho certeza que Goiás pode mais e vamos trabalhar por isso. É isso aí.